Oi, amados, bom dia, tudo bom com vocês? Feliz sexta-feira, hoje, sexta-feira, dia 28 de março de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos, tudo bom? Thaís, Rosângela, Jussara, Mauro, Dani, bom dia, e Oliveira. Gente, eu confesso que hoje, quando o despertador tocou, eu dormi de novo. Ai, meu Deus, eu acordei tão assustada. Falei, meu Deus do céu. Ai, mas que bom, sim, atrasada, mas porém, bem atrasada. Mas porém, entrei, né, amados? Poderia estar dormindo, mas eu acredito que Deus é que me acordou, amados, porque eu simplesmente desliguei o despertador e dormi profundamente novamente. Mas, graças a Deus, estou aqui. Que bom, que eu ia ficar muito chateada de acordar e depois ver que eram 7 e muito, 8, não sei o que poderia acontecer, né, amados? Com o despertador desligado. Mas que bom que aqui estou para fazermos a nossa live do Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada pela paciência de todos vocês. Aninha, tudo bom bom você aqui com a gente, minha querida? Completamente se recuperando da cirurgia, que foi uma bênção, graças a Deus, glória a Deus, minha querida. Muitas coisas boas, muitos testemunhos você vai ter para contar do nosso Senhor Jesus. Rubi, precioso do Senhor Jesus, Laís, André, Maristela, Kátia, bom dia, queridos, bom dia. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até esse presente momento, que seja uma sexta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de olhos onde a gente enxerga o próximo, de olhos onde a gente olha para o próximo com amor. Queridos, esse é um desafio diário nosso, amados, diário. E a gente sabe quando se excede, a gente sabe quando a gente fala além, a gente sabe quando a gente poderia ter tido mais misericórdia, mais compaixão, mais amor. A gente sabe, e veja que maravilha, todos os dias, amados, são novos começos. Todos os dias são oportunidades que Deus nos dá para fazermos aquilo que realmente precisa ser feito, que a gente pare de correr atrás do vento e faça aquilo que realmente importa. E olhe para as coisas que realmente importam e pense nas coisas que realmente importam. E, amados, hoje nós vamos de quê? Provérbios 28, versículo 1. Para lembrar a todos, né? De vez em quando a gente faz uma live falando sobre algum versículo de Provérbios para lembrar a todos de ler o capítulo inteiro, que hoje é dia 28. Vamos ler então Provérbios 28 no nosso momento junto com o Senhor, no nosso momento a gente tira um tempo, né, amados, de qualidade. Não deixem de fazer isso, amados, não deixem de ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, tirar esse tempo de qualidade. E você tira esse tempo e ora, consagra seus planos ao Senhor e você sabe que eles serão bem-sucedidos, que é assim que diz a Bíblia. Você declara o seu amor, você louva o Senhor e aproveita os conselhos que temos, que encontramos em Provérbios. E muito mais, outras passagens também. Importante, amados, a gente ter esse tempo de qualidade com Deus. Então vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Amém, Aninha, amém, amém. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Leandro, Angélica, bom dia. Maurício, Andréia, Simone. Dormi depois que o despertador tocou, mas glória a Deus, amados, que aqui estamos. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar esse dia em suas mãos. Nós queremos, Pai, pedir a sua ajuda para que a gente ande sempre conforme a sua palavra, Pai.
Pai, ajude-nos, Pai, a cada dia nos fortalecermos na fé, ficarmos cada vez mais firmes no Senhor, Pai. Queremos, Pai, tomar posse, receber a Sua palavra, Pai. Quando a gente recebe a palavra, Pai, que a gente tenha fé, que a gente tenha certeza absoluta, Pai, e que ela floresça, Pai. Sabemos que há um tempo certo para todas as ocasiões, Pai. E que na hora certa o Senhor faz descer chuva, e faz descer chuva de bênçãos. E nós agradecemos e recebemos e tomamos posse dessa palavra sobre as nossas vidas. Prepara-nos, Pai, prepara-nos sempre, Pai, para o próximo ciclo, para a próxima estação que está por vir. Obrigada, Pai, por 366 vezes na Bíblia nos lembrar que nós não podemos, não devemos ter medo. Não devemos ter medo porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor não impõe, o Senhor propõe, o Senhor está sempre nos trazendo palavras que acalmam o nosso coração, Pai. Então, obrigada por nos lembrar, Pai, que nós não devemos temer 366 vezes, porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está conosco, o Senhor é por nós. Quem será contra nós, Pai? Nós agradecemos também, Pai, essa palavra que diz que o Senhor é nosso escudo e queremos reafirmar que nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da adversidade, a nossa torre alta. Obrigada, Pai, por dar ordem a seus anjos para que acampem ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Obrigada por abençoar e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre, assim como dos nossos amigos, dos nossos familiares. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Obrigada, Pai, por escolher, Pai, estar no nosso barco. Obrigada por escolher estar na nossa vida, Pai. É uma alegria, uma honra, Pai, para cada um de nós, Pai, saber que o Senhor está sempre com a gente, Pai, eternamente conosco, que o Senhor nunca solta a nossa mão. E queremos nesse dia, Pai, pedir para que o Senhor nos deixe atenta, alerta, nos ajude, Pai, quando estamos distraídos demais, Pai. Ajude-nos, Pai, a despertarmos, Pai, para o momento presente, Pai. E para nunca, jamais, 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 em tempo algum, soltar a sua mão, Pai. Mesmo quando a gente está com vergonha, mesmo quando a gente se excede no nosso comportamento, mesmo quando a gente faz coisas, Pai, que sabemos que está bem longe, bem longe, bem longe da sua palavra, Pai. Quando a gente sabe, Pai, que fazemos coisas, Pai, que não agrada, não alegra o seu coração, Pai. Sabemos que ali também, Pai, o Senhor permanece segurando a nossa mão, permanece nos convidando para perto, porque o Senhor é o nosso Pai amoroso que nos lapida, nos disciplina e derrama, Pai, a sua bondade no nosso coração, a sua misericórdia no nosso coração. Ajude-nos, Pai, a ter essa coragem e ousadia, Pai, que mesmo quando coisas assim acontecem, Pai, que a gente escolha, Pai, se aproximar do Senhor, ainda que com muita vergonha, sem graça, sem jeito, que a gente escolha, Pai, se aproximar do Senhor, Pai, confessar, rasgar o nosso coração para o Senhor, Pai, ter a humildade, Pai, de pedir ajuda, de reconhecer que precisa de ajuda naquele ponto da vida, Pai. Seja uma língua que fala demais, seja qual for o tipo de comportamento, Pai, que sabemos que não agrada ao Senhor, podemos estar correndo atrás do vento, podemos, Pai, estar preocupados demais. E a sua palavra diz que não é para a gente se preocupar com o amanhã. Pode ser, Pai, com uma fé fria, às vezes falta de fé, pode ser com uma grande incredulidade, mas ajude-nos, Pai, ainda assim, Pai, a escolher, Pai, se aproximar do Senhor com ousadia, com confiança, rasgando o nosso coração e tendo a certeza absoluta de que o Senhor ouve o nosso coração, a nossa oração, e que o Senhor nos chama para perto, nos abraça, nos acolhe e que nos ama de forma e que o amor excede todo o entendimento, Pai. Obrigada, Pai, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E sabemos que o Senhor é o amor, Pai. E queremos dizer que o Senhor é bem-vindo, Pai. Que o amor é bem-vindo nos nossos corações. O amor que transforma tudo na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por nos ensinar as coisas que nós devemos dar valor. Muito obrigada por nos ensinar, Pai, o que o verdadeiro amor significa. E que assim como o Senhor tem misericórdia e compaixão de nós, ajude-nos, Pai, a quebrantarmos o nosso coração e termos a mesma misericórdia e compaixão para com as outras pessoas também, Pai.
Sabemos que essa é uma jornada diária e sabemos que esse um dia, essa é uma oportunidade, Pai, que nós temos, Pai, de nos arrependermos, de confessarmos o que precisamos confessar, deixar para trás tudo o que precisamos deixar para trás, Pai. Se até ontem nós erramos, nos excedemos, falamos coisas que não devia, fizemos coisas que não deveríamos, Pai. Nós agradecemos pela sua graça que nos alcança, Pai. Agradecemos pela sua misericórdia que toca os nossos corações. E sabemos que esse é um dia novo. Essa é uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá para ajustarmos e alinharmos o que precisamos ajustar e alinhar e entrarmos em sintonia com o Senhor. Obrigada por essa oportunidade, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Que cada respirar nosso seja para a sua honra e para a sua glória. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim o teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos-nos nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos-nos nesse dia. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Como é que vocês estão? Amados, nessa sexta-feira abençoada, que a gente tenha os nossos olhos espirituais abertos, que a gente enxergue além, amados. Que a gente tenha essa capacidade, amados, de olhar ao redor, nos lugares que Deus nos plantou, nas pessoas que cruzam o nosso caminho, porque ninguém cruza o nosso caminho à toa. Ninguém fala com a gente à toa. Sempre, amados, algo nós vamos aprender. Sempre, de toda e qualquer situação, nós podemos extrair o que é bom, nós podemos aprender algo com aquela pessoa, com aquela situação, e que a gente sempre extraia o que é bom, porque de tudo a gente sempre pode extrair algo bom e que a gente descarte quando algo não é bom, amados. Que a gente não fique ali remoendo hoje, remoendo amanhã, depois da manhã, e uma semana, e um mês, 2 meses, que a gente descarte. E nessa nova estação, nesse novo dia, porque todo novo dia é um novo começo, a gente se concentra nas coisas que realmente são importantes para Deus, amados. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando a gente vive conforme essa palavra, amados, a gente deixa que o nosso eu saia de cena e que o propósito do Senhor se mova e que, na nossa vida, que seja Ele nos guiando, que seja Ele nos mostrando, que seja Ele nos lapidando, triturando, transformando, seja lá o que for, mas que a gente esteja em sintonia com Deus para todas as coisas. Queridos, amados, preciosos, vamos ver esse versículo então, como eu falei lá no início da live, sobre o livro de Provérbios. Vamos ler hoje esse versículo que está em Provérbios 28, 1. E no seu momento com o Senhor, no seu momento juntinho a Ele, não sei se você vai fazer isso de manhã, de tarde, de noite, no horário do almoço, mas tenha o seu momento, você com Deus. Olhe para dentro de você e você vai encontrar respostas, você vai encontrar o que Deus está te mostrando. Então, muitas vezes estamos buscando fora, incessantemente fora. Então, tem o convite do Senhor sempre para que a gente pare e olhe para dentro. Deus habita em nós, amadas. Então, pare, olhe para dentro. E por isso que é tão importante esse nosso momento de comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, que você pode ter, inclusive, várias vezes ao longo do dia, mas não deixe de ter o seu tempo com Deus, amados. Orar, meditar na palavra dele, de você ouvir a palavra do Senhor todos os dias, amados, todos os dias, porque sabemos como é fácil a gente se distrair, como é fácil a gente se distanciar. Ai, não, eu tô passando por esse desafio aqui, então só consigo pensar nisso. De noite, noite e dia, de noite, noite e dia, eu tô ali pensando, remoendo aquilo ali dentro de mim. E isso vai nos afastando do Senhor, amados. Que 366 vezes que nós falamos na oração, Deus nos lembra da palavra dele, que diz que não é pra gente temer. Não é pra gente ter medo. E se estamos apavorados, com muito medo, algo está desativado dentro de nós. Algo está desligado dentro de nós, porque estamos assustados e apavorados demais. A Bíblia diz: não temas,
Não temas, não temas. O Senhor é o seu ajudador. O Senhor é com você. O Senhor é por você. Então se alegre, amados, que na certeza de que Deus é por você, Deus é por nós. Quem será contra nós? Só que muitas vezes nós estamos apavorados pelas circunstâncias, assustadíssimos com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então a gente se desconecta, era essa a palavra, se desconecta de Deus, a gente se desconecta da nossa vida espiritual, da nossa vibração espiritual, que é tão importante, amados, a gente viver nesses momentos altos com o Senhor. O Senhor nos leva para voarmos alto como águias, amados. Só que a gente fica ali se desconectando, se conectando no medo, se conectando no pavor, se conectando no susto, se conectando na incerteza, e nada disso vem de Deus. Então, quando a gente escolhe pensar demais naquilo, nós estamos nos afastando, nós estamos nos desconectando do Senhor. Mas Deus é fiel, amados, Ele está ali sempre conosco. A palavra dele nos diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, quando algo está nos desconectando, quando nós estamos nos permitindo se desconectar de Deus, a gente precisa acordar, se conectar novamente com Ele, amados, porque Ele está sempre com a gente, Ele não solta a nossa mão, mas nós vamos, com o que começa na mente, vai na mente, começa com o pensamento, e aí esse pensamento veio, passou, mas a gente muitas vezes pega aquele pensamento, distorce, toma aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta e pensa demais naquilo, fica ali refletindo naquilo ali. E aquilo ali que nem era nada, aquilo ali não era absolutamente nada, foi algo que nós mesmos criamos, que nós, com o nosso pensamento, pensando de noite naquilo ali, aquilo ali acabou ampliando, porque a gente sabe que tudo que a gente foca aumenta, tudo que a gente foca expande. E a gente ficou pensando demais naquilo ali, que foi um pensamento que passou, mas a gente resolveu aceitar aquele pensamento, abraçar aquele pensamento, e tudo que a gente fica ali pensando, vai, de alguma forma, amados, se tornando uma verdade, e assim vai se materializando, porque a Bíblia nos diz que assim como pensamos, assim é. Então a gente precisa prestar muita atenção nos pensamentos. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, amados. Não é fácil, porque muitas vezes estamos desconectados, deixamos de falar da palavra de Deus, deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de louvar ao Senhor, de orar, de ler a palavra de Deus, de ler provérbios, e a gente vai se afastando, a gente sabe que tem dias que são muito ocupados, e acontece com todos nós, amados, com todos nós. Meu Deus, hoje eu tive só um tempinho rápido com Deus. Amados, o que não dá para isso virar uma rotina, porque se a gente fica um dia assim, 2 dias, a gente começa a se acomodar. 3 dias, 4 dias, 5 dias, a gente vai se acomodando ali naquela distância. E não é isso que Deus quer, porque Deus, eu falei isso ontem, vou repetir hoje, a gente vê lá em Gênesis, quando Deus vinha todos os dias se encontrar com Adão na viração do dia. Todos os dias ele descia para encontrar Adão. E quando Adão e Eva pecaram, amados, o que eles fizeram? Eles se esconderam. E ele ainda diz, tive medo, por isso me escondi. Mas o que Deus fez? Ele continuou descendo na viração do dia. Então Deus continua sempre com a gente, Ele continua sempre segurando a nossa mão. Ele continua sempre com esse olhar de amor, Ele já sabe o que fez, Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos lapidar, Ele quer nos ajudar, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade, amados. Na adversidade, no susto, em algo que a gente fez, falou, estava com muita vergonha de Deus. Isso já aconteceu, amados. Isso é claro que acontece comigo também e acontece com a grande maioria de nós. Meu Deus, e agora? Que vergonha, como que agora, depois disso, eu vou lá conversar com Deus, eu vou lá fazer minha oração, eu vou lá meditar na Bíblia, eu me sinto tão hipócrita, eu me sinto sujo, eu me sinto tão envergonhado, mas é assim mesmo, amados. A Bíblia nos diz que o convite de Deus é venha como está. Venha como está. Só não deixe de vir. Só não deixe de conversar com Deus, amados. Só não deixe de entregar o seu coração para Ele. Inclusive isso é tão bom, amados. Quando mesmo com muita vergonha de algo que a gente fez ou falou, ou os dois, a gente vai orar.
a gente vai para o nosso tempo de qualidade com Deus e a gente chora, a gente se derrama aos pés dele, a gente se arrepende e a gente diz para ele, no relacionamento sincero, que é o que ele quer da gente, o nosso coração verdadeiramente, não máscaras, não personagens, ele quer a gente exatamente como a gente é, com erros, com acertos, esse pacote, ele já olhou pra gente, ele já sabia, ele já conhecia a gente, ainda assim com esse pacote que vem, ele fala, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, assim mesmo como você está, venha, porque meus braços estão aqui abertos para você. A gente vê ali a história do filho pródigo, né, amados, que pegou a herança, a parte dele da herança, gastou tudo, até que, sempre tem um até que, aí até que ele foi despertado, passando fome, ele olhou ali aqueles porcos comendo, ele se lembrou de como as pessoas eram tratadas na casa do pai dele, de como a vida dele era, e ali mesmo, ele, mesmo com vergonha, mesmo sem jeito, ele voltou para a casa do pai dele. Ele voltou para os braços amorosos do pai dele. O que o pai dele fez quando viu ele voltando, amados? A Bíblia nos diz que ele saiu correndo em direção ao filho, amados, para receber o filho dele. E ele falou, vamos, vai ter uma festa hoje aqui, traga a capa dele, coloca o anel no dedo dele, vamos ter um banquete, prepara um banquete, porque o meu filho voltou para casa. Então, amados, essa história está na Bíblia para nos abençoar de forma grande, poderosa e vigorosa, amados. Porque também serve para a gente. Da mesma forma, até aqueles que pegaram sua parte foram, até que se despertaram. Mas pensem agora, como é que eu vou voltar para os braços de Deus? Como é que eu vou me derramar novamente aos pés do Senhor? Lembre-se dessa passagem, amados, e simplesmente vá, porque Deus também vai correr na sua direção. Você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Deus vai correr na sua direção. Com braços amorosos, ele vai te envolver, ele também vai falar, vai ter uma festa no céu, porque é uma festa no céu por todo pecador que se arrepende. Ele vai dizer também, traga capa, traga anel, vamos ter um banquete aqui, porque o meu filho voltou para casa, minha filha voltou para casa. Ele já conhece, mas ele é pai, ele já nos conhece completamente, ele nos criou, ele nos fez, ele nos criou, amados. E mesmo assim, com o nosso pacote de erros, com o nosso pacote de acertos, assim mesmo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, amados. Ele já sabe exatamente tudo que nós somos capazes de fazer. Não há nada, sabe o que é nada? Nada, absolutamente nada que a gente possa fazer ou que a gente possa falar que a gente vai surpreender Deus. Nossa, eu não esperava que a Paula fosse capaz disso, não esperava essa atitude dela. Ah, amado, sabe? Ele esperava, ele sabe exatamente, amados. Ele sabe exatamente, ele já até sabia que naquela conversa eu ia falar aquilo, que naquele dia eu ia fazer aquilo, que naquele outro dia eu ia ter aqueles pensamentos, aquela conduta. Ele já sabe e ainda assim ele quer ter um relacionamento com a gente, amados. Então é isso que a gente precisa mudar dentro de nós, amados. Esse é o amor de Deus. Na mais perfeita tradução, o amor de Deus que não desiste de nós. O amor de Deus que está sempre batendo na porta do nosso coração. O amor de Deus que está sempre de braços abertos para nos acolher. Ele nos acolhe exatamente assim como estamos. E ele nos transforma por amor, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós, amados. Então, por mais difícil que seja, de repente você está com vergonha de se derramar nos pés do Senhor, vá desse jeito, que a transformação vem dele. Ele é que vai te mostrar, te instruir o caminho que você deve seguir. Ele que vai transformar o seu coração. Então, amados, Deus te ama de forma que excede todo o nosso entendimento. Te ama, Ele te escolheu, Ele te deu uma missão, te deu um propósito. Você não tem nada que você possa fazer para surpreender a Deus e ao coração de Deus. Porque Ele já sabe e ainda assim te ama. E veja que aqui em Provérbios 28:1 está dizendo assim, ó, o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos como um leão. Veja, amados, que você, estando firme em Deus, você tendo sido justificada pela sua fé, pela fé em Jesus.
Nós somos chamados para sermos corajosos, corajosos como um leão. Isso é fé, amados. Isso é fé. A Bíblia nos convida a sermos fortes e corajosos. Josué 1,9, seja forte e corajoso. Não tenha medo, pois o seu Deus estará com você. Deus está sempre com a gente, amados. Por onde quer que a gente ande, Deus está com a gente. Veja que é um chamado, há um comando para sermos fortes e corajosos. Então veja, os justos são corajosos como um leão. Então você pode, amados, crescer, se levantar em cima da palavra de Deus. Tenha coragem, não fique ali se diminuindo, se menosprezando, diminuindo a você mesmo para você caber numa caixa que já não é mais o seu tamanho e está tudo bem com isso. Deus vai alargando o nosso território, amados. Deus vai nos expandindo. Então é claro que a gente tem que se expandir junto com tudo, com tudo. E muitas vezes Deus quer causar essa expansão na nossa vida. Deus quer alargar o nosso território. Até lembrei aqui de uma outra passagem, vou ler para vocês. 1 Crônica 4:10, vou ler para vocês a oração de Jabes. E ainda assim, Deus quer, amados, alargar o nosso território. E estamos ali, amados, agarrados na vida que tínhamos, agarrados em quem nós éramos. E muitas vezes as pessoas que estão ali, elas tentam sempre nos olhar, nos lembrar daquilo ali, mas dentro de nós arde de que nós já não cabemos, já não pertencemos mais, que aquela caixa já ficou pequena. E tá tudo bem, porque Deus quer causar essa expansão em nós. A gente permite que aquela expansão aconteça, amados. E muitas vezes vai ser por caminhos inusitados. Vai ser por caminhos que se a gente olhar pelos olhos naturais, vai falar, meu Deus, que loucura é essa aqui? Meu Jesus, que passo é esse aqui que o Senhor está pedindo para eu dar? Meu Deus do céu, para me lançar assim, desse jeito no desconhecido. Mas isso é fé, amados. A gente vê a história das pessoas na Bíblia e elas tiveram fé tamanha em Deus, no que Deus estava pedindo para aquela estação, que elas se lançaram. E assim a gente já sabe o que foi que aconteceu com as pessoas que permaneceram fiéis, permaneceram firmes em Deus. Então, se Deus quer te expandir, permita que isso aconteça. E a gente vê aqui, amados, muito interessante também, o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Já viu aquela pessoa que tem mania de perseguição, extremamente insegura, e ela acha que todo mundo o tempo todo está olhando para ela, querendo que ela tenha, desejando que ela tenha, e olhando que ela está no centro da vida de todo mundo, dos pensamentos de todo mundo, e ela está correndo ali, e absolutamente ninguém, sabe o que é ninguém? Está perseguindo, ninguém quer o que ela tem, ninguém quer a vida que ela tem. Ninguém quer o que aquela pessoa já conquistou, mas na cabeça dela todos querem. Então ela sai correndo, ela está sempre correndo em volta dela mesma. Ela está sempre correndo atrás do vento, amados, porque não há esse romper na vida dela, porque ninguém está perseguindo, mas ela acha que todos estão. Ela acha que ela é uma pessoa extremamente perseguida. Então veja, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como um leão. Então veja, amados, há um chamado de coragem, confiança, para que a gente fique firme, porque essa é a verdade de Deus. E eu vou ler para vocês, que eu falei para vocês da oração de Jabes, que veio aqui na minha mente, está em 1 Crônicas. Tem uma oração de Davi também, que eu recomendo muito, também está em 1 Crônicas, está até marcadinho aqui na minha Bíblia. 1 Crônicas 29, começa no versículo 10, tá? São dois assuntos diferentes, tá? Eu vim aqui em 1 Crônicas para ler para vocês esses versículos, que Deus tocou aqui meu coração para eu ler para vocês, mas esse versículo, né, perdão, que Deus tocou meu coração, mas acabei abrindo aqui nessa oração de Davi e lembrei também de falar para vocês. Então, ó, 1 Crônicas 29, 10. Esse é um assunto. O outro, a gente encontra lá em 1 Crônicas 4, 10. Façam depois essa oração, amados. Meditem depois nessa palavra. 1 Crônica 4, 10. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores.
e Deus atendeu ao seu pedido. 1 Crônicas 4:10. Mais uma vez, 1 Crônicas 4:10. E eu vou ler mais uma vez, amados, porque sabemos que Deus não erra endereço. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Faça dessa oração a sua oração pelos próximos dias, amados. E depois meditem também lá na oração de Davi, que eu falei para vocês, que está em 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10, exaltando o nosso Deus. E queridos, amados, muitas vezes nós podemos estar nesse lugar de correr, achando que estamos sendo perseguidos, embora ninguém esteja perseguindo. Mas veja que quem faz isso são os ímpios. Nós estamos firmados em Deus, nós estamos firmados no Senhor. E a palavra de Deus a todo momento nos lembra que Ele está com a gente, amados. E Ele nos incentiva, nos dá um comando para sermos corajosos como um leão, amados. Ele já nos deu essa habilidade. Ele já colocou dentro de nós toda essa habilidade, que sempre que há um comando de Deus para a nossa vida, e a gente acredita, a gente tem fé, a gente acredita nessa palavra, a gente recebe essa palavra no nosso coração, a gente se levanta sobre essa palavra e passa a andar sobre ela. Veio um pensamento, fiz alguma coisa, falei alguma coisa, estão dizendo sei lá o que, eu me levanto sobre essa palavra e combato, seja lá o que for, com a palavra de Deus. Eu me dobro para orar. Me derramo aos pés do Senhor Jesus, eu me levanto com a palavra dele. Eu me levanto declarando a palavra em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo e qualquer nome. Então, seja lá o que você está enfrentando, saiba que o nome de Jesus está acima disso que você está enfrentando. E você pode pisar na cabeça da serpente, essa serpente que vem com sugestão a todo momento. Pisa na cabeça da serpente, silencia ela, amados, e ouça a voz que realmente importa, que é a voz de Deus para você. E veja, e Deus vai atender o seu pedido, amados. Derrama o seu coração. Diga para Deus, para Ele estar ali sempre com você, guardando você de males, livrando você de dores, que Ele cause essa expansão, que Ele te abençoe, que Ele aumente as suas terras. E veja, se você receber essa palavra, acreditar, vai ser assim. Como Jabes, vai ser assim na sua vida também. E Deus atendeu ao seu pedido. Medite nessa palavra também. Imagina você orando ao Senhor e lendo e recebendo essa palavra. E Deus atendeu ao seu pedido, e Deus atendeu ao seu pedido, e Deus atendeu ao seu pedido. Muitas vezes a gente vai ter que ficar ali, amados, até essa palavra, até a gente acreditar verdadeiramente nela, a gente vai precisar ficar ali nela, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, às vezes, numa frase, às vezes não é nem no versículo inteiro, numa frase. E 2 dias, 3 dias, 4 dias, a gente vai meditando, ruminando, que é assim que a Bíblia nos diz, pensando, meditando, refletindo, ruminando naquela palavra, amados. Até essa palavra se tornar parte de nós, até aquela palavra se tornar uma verdade absoluta. E a gente vem um desafio, a gente se levanta sobre esse desafio de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus, que é o nome que está acima de tudo e qualquer nome. Nós podemos combater tudo com o nome de Jesus, e nós podemos tudo naquele que nos fortalece, com a força que Cristo nos dá. Nós podemos enfrentar qualquer situação com coragem de um leão, assim como é a nossa live de hoje, assim como o versículo de hoje nos diz para sermos corajosos como um leão. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Nos vemos na segunda-feira com o despertador tocando e eu ouvindo e acordando aqui no nosso Jesus Nosso de cada dia, amados. Fiquem firmes nos braços amorosos do nosso Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de
vir. Fiquem firmes hoje, sexta-feira, sábado, domingo, permaneçam firmes e fiéis ao nosso Deus. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube também, que todas as lives ficam gravadas lá. Muito, muito, muito obrigada. Nós já passamos de 4 milhões de visualizações nos vídeos do YouTube. E tudo isso, amados, é único e exclusivamente para honrar ao Senhor e para levar o amor de Deus, amados, para todas as pessoas. Todas são todas as pessoas, amados. E que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Um beijo para todos vocês, Rubi, precioso de seu Jesus. Eu que agradeço, Rubi. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Angélica, glória a Deus. Rosângela, Aninha. Opa, obrigada, viu, Rubi, por ter colocado os versículos hoje aqui, que eu fui e voltei. Obrigada por ter colocado aqui. Meditem neles, amados. Mauro, João, a minha Angélica. Obrigada, minha querida, obrigada. Deus te abençoe. Ana, Wesley, Solange, Lili, Bruna, Leandro, João, Fabi, Gui, Luciana. Deus te abençoe, abençoe sua família, querida. Jonas, Luci, Gabriel, Francineide, sem esse Insta, Rafa, Luci, Fátima, Branca, Salomé, Rafael, João, Cláudia, Fernanda, Jaqueline, Fabiola, Laurice, Rogério, Bittencourt, Juliana, Arlan, Rapaz, querido, Matos, Simone. Que a sua tia fique bem, querida, que Deus acalme, aquiete o coração dela, que a paz tome conta de tudo ser da sua tia, em nome de Jesus, do seu primo também. Que Deus entre com cura, com vitória, em nome de Jesus. Érica, Diogo, Fábio, Solange, amém, Aninha. Andréia, que bom você aqui com a gente, minha querida. Um beijo para todos, queridos, até segunda, mais uma vez dizendo, em nome de Jesus.